Bom dia, bom dia. Bom dia Espírito Santo, bom dia para você. Boa tarde, você que vai assistir à tarde, boa noite. Tudo bem? Espero que você esteja bem. Espero que essa mensagem te encontre bem. E se não estiver bem, eu tenho certeza que ela vai renovar todo o seu ser, porque é assim que é a palavra do Senhor. Ela nos renova, nos transforma. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, pelas suas misericórdias que se renovaram. Nós te agradecemos pelo dom da vida, pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e queremos te convidar, Espírito Santo de Deus, para fazer morada dentro de nós e através de nós o Senhor possa agir. No nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos lá em Lucas capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36, vamos pular algumas, eu vou estar falando aí com vocês. Lucas, no capítulo 7, do versículo 36, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, se sentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na cidade, à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro unguento, e estando por trás de seus pés chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugar com os cabelos, e beijava os pés, ungiu com unguento. E quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falou consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu-lhe Jesus: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele diz: pode te dizer, mestre. Eu até imagino esse mestre do jeito que ele falou. Um credor tinha 2 devedores, um que devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou ambos. Disse, pois, qual deles amará mais? E Simão respondeu, disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou, a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para beber, e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seu cabelo. Não me deste ósculos, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiu na cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ele disse: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam junto assentados à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? E essa é uma história muito conhecida da mulher que entrou nessa festa, nesse jantar, por trás de Jesus e ungiu os pés dele, beijou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos. Mas hoje a gente não vai falar dessa mulher. Essa mulher, a gente sabe que no final Jesus a chama de filha, Jesus a perdoa, né? Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para o fariseu. O fariseu, ele não gostava, ele não tinha preço por Jesus. Ele era apenas um curioso.
O fariseu naquela época eram pessoas religiosas que conheciam a Torá, né? A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, conheciam tudo, né? Só que eles não praticavam de coração. Eles eram religiosos. E esse fariseu, ele era um religioso e ele tinha curiosidade de saber como que Jesus se comporta. Gente, eu quero saber como que é esse homem. Eu quero saber como que é ele. Ele ficou curioso. E acredito ainda que muito mais do que curiosidade, ele também queria achar algo que pudesse condenar Cristo ali naquele momento. E ele, no seu coração, ele fala assim, gente, se esse homem diz quem ele é, ele não tocaria, saberia quem estava tocando. Sei lá se essa mulher é uma prostituta, né? Vamos pensar, né? Por que ele está deixando ela tocar? Sabe por quê? Porque o religioso, ele acha que só os outros têm pecado e que ele não tem pecado. O religioso, ele acha que os pecados dele sempre são menores do que o outro. O religioso, ele sempre julga, igual o fariseu julgou aqui. E eu quero chamar, e Jesus chama a atenção dele e fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. 2 senhores, né? Tinha um servo que devia 50 reais e o outro 100 reais. Quem que você acha que perdoou mais? Ah, claro que é o que devia mais. Claro que não, tudo era dinheiro, né? Mas Jesus fala, julgaste bem. Ele pensou como homem. Ele não pensou na dinâmica do reino. O reino de Deus, ele veio sobre nós precisamos chamar a atenção. Jesus veio a esse mundo para pecadores. Não pecadores que insistem no pecado, mas pecadores arrependidos, igual essa mulher. Não para pecadores que insistem no pecado, mas para pecadores arrependidos, como essa mulher. E o texto que nós lemos vai dizer que o próprio Jesus, ele senta. Ele chega e senta mesmo. Mara, mas o que tem de errado nisso? Naquela época, quando as pessoas chegavam nas casas, que a pessoa era um convidado, qual era a posição de Jesus ali, eles tiravam uma cadeira para sentar, eles lavavam os pés, né? Esse ósculo era um objeto que se dava, eu não sei direito o que é, posso até pesquisar para trazer, né? Então, tinha ali as honras do convidado. É mais ou menos igual a gente faz hoje na nossa casa. Quando vem um convidado, a gente faz uma coisa diferente, uma coisa diferente. Apesar de que aqui em casa eu não ajo dessa forma, porque eu aprendi que a minha família, ela tem que ser tratada tão bem quanto as visitas do domingo, né? Os pratos que nós usamos durante a semana é os mesmos pratos que a visita do domingo vai usar, tá? Aqui em casa não tem isso. A comida que eu como domingo com a visita é a mesma comida que eu como com a minha família durante a semana. Mas voltando aqui ao texto, só abrir um parênteses, voltando ao texto, Jesus não teve nada dessas honras. Jesus não teve nada dessas honras quando chegou, e ele queria julgar aquela mulher. O fariseu julgando aquela mulher, porque ela era uma pecadora, se achando o santão, né? Como diz aí, como a gente escuta aí no meio cristão. Mas só que hoje eu vim falar com você o seguinte: não se importe com o fariseu. O fariseu dará conta dele mesmo. Olha, aquela mulher ela não se importou de ser a casa de um fariseu, ela não se importou de ter ali só homens, ela não se importou, ela simplesmente desejou, eu preciso estar aos pés do mestre. E foi. Ela nem ligou do que iam falar dela, se iam apontar ela. Eu imagino ela entrando no salão,
todo mundo apontando o dedo para ela, falando, ah lá, vem ela, ah lá, aquela que fica na esquina, ah lá, aquela. Mas Jesus faz o quê? Olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou, os seus pecados estão perdoados. Gente, ela não só foi perdoada dos pecados dela, ela teve salvação. Aqui fala, a tua fé te salvou, então ela teve salvação. Porque muitas vezes nós somos perdoados, mas nós não somos salvos. Olha isso. Porque muitas vezes nós agimos como esse fariseu. Nós achamos que o pecado do nosso irmão é maior que o nosso. Nós achamos que eu erro menos porque eu leio mais a palavra de Deus, que eu não erro porque eu leio, ou porque eu leio a palavra de Deus eu sou melhor do que o outro. Não é assim. Jesus, ele veio para todos, não há acepção. E uma coisa que nós precisamos entender, que nós sempre seremos pecadores, sim, mas que sejamos pecadores arrependidos e que o pecado possa ser ocasional na nossa vida. E nós precisamos entender isso essa manhã. Nós precisamos entender isso nesse dia. Que se nós continuarmos com a nossa postura de fariseu, nós não iremos a lugar nenhum. Se nós continuarmos com a nossa postura de fariseu, nós não iremos a lugar nenhum. Nós falamos essa semana da casa. Esse fariseu convidou Jesus para uma casa. Chegando lá, ele destratou o mestre. Ele não cobriu o mestre com honras. Não porque era Jesus, né? Mas porque ele era o costume daquela época. Ele era apenas um curioso, querendo saber como Jesus se comportava. Agora a mulher, ela era uma pecadora, arrependida e clamando pelo perdão do mestre. Então, você nesta manhã, escolha quem você é. Jesus não cabe a nós estar no lugar dele, porque só ele. Podemos sim ser imagem e semelhança e andar conforme ele. Mas dentro do texto, quem você é? Você é o fariseu que julga, que não dá honra nenhuma para o Senhor? Ou você é a mulher, a pecadora arrependida, que se joga aos pés do Senhor e que se prostra nele? Quem é você? Quem somos nós? E ainda tem aquele povo ali que falou, quem é esse? É o burburinho. Quem é esse que perdoa os pecados? Quem é esse? Quem é esse? Então, se você é esse que está aí querendo descobrir quem é Jesus, ele está aí acessível a você. Ele está a uma oração de distância. Diga a ele, Jesus, eu quero te conhecer, seja bem-vindo na minha vida, eu te aceito. Eu entrego a minha vida para você. Ele está a uma oração de distância. Então, faça essa oração e encontre Jesus. Esse mesmo Jesus que sentou lá na casa do fariseu, esse mesmo Jesus que perdoou o pecado dessa mulher, esse mesmo Jesus que salvou ela e esse mesmo Jesus que morreu por mim e você para nos salvar. Ele está a uma oração de distância da sua vida. Amém? Então vamos orar. Lembrando que a gente está com promoção aqui no ateliê das placas personalizadas, tá? Do quadro do Leão somente. As outras placas não estão. Você pode estar me acompanhando lá no YouTube, Maiara Belo Oficial. Também lá no Instagram, Maiara Belo Oficial. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós possamos nesse dia nos posicionar enquanto filhos de Deus. Que possamos escolher, Senhor, não ser como o fariseu, mas ser, Senhor, como essa pecadora arrependida. Sabemos que erramos, mas sabemos que aos teus pés encontramos o perdão, encontramos a salvação. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos dê um dia abençoado. Senhor, aqueles que não conhecem ao Senhor, como eu disse, estão a uma oração de distância de Ti. Então, que nesse dia, Senhor, o Senhor possa colher muitas orações, Senhor, de pessoas que estão entregando a sua vida ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pelo dia que nos destes, Pai. Muito obrigado por todos os livramentos, Senhor, que o Senhor irá nos livrar durante o dia.
nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom dia com o Espírito Santo e que ele possa completar ao seu coração tudo aquilo que nós falamos hoje. Bom dia, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.